Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração para energização do nosso planeta. Hoje, segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Então, vamos começando hoje mais uma semana. E todos nós, de segunda a sexta, aqui unidos, orando em prol do bem e do bom, fazendo o nosso melhor, doando tudo aquilo que nós podemos para que nossos irmãos do planeta recebam essas boas energias e nós também, né? Isso é muito importante. Então, vamos começando a deixar os nossos problemas de lado. Todos nós temos tantos probleminhas, tantas aflições. Vamos deixando de lado as nossas aflições, vamos respirando profundamente, oxigenando o nosso corpo, né? E nos ligando com o princípio sagrado de tudo e de todos, o nosso Pai Divino, que nós não temos de procurar fora, Ele está dentro de nós. E isso é tão importante a gente entender, que a centelha divina emanada do Pai, que pulsa dentro de nós, está esperando que a gente desabroche tudo e aprenda tudo para retornar a ser Deus em Deus. E quando nós temos a consciência que cada um de nós tem a centelha divina emanado do Pai, isso é muito mais do que a fraternidade, essa é a união divina. Porque todos nós somos um, somos filhos do Pai nesse momento, mas retornaremos a ser parte e relação dele, sem divisão nenhuma. Somos um, somos o Filho, a centelha divina que está dentro de cada um de nós. Então vamos com a grandeza que cada um possui, nos ligar com o nosso Pai. Vamos nos ligando também com os nossos irmãos cristificados, aqueles que já desabrocharam o Deus interno de tal forma que eles já podem responder por ele, que são os anjos, os espíritos construtores dos planetas, são os exemplificadores, os grandes profetas que vêm para a humanidade para nos ajudar, para nos ensinar, para fazer com que a humanidade evolua e desabroche o Deus interno em menor tempo possível, e se nós tivermos consciência de entender isso, com o menor sofrimento possível. Vamos nos ligando a todas as legiões angélicas que trabalham aqui no nosso planeta. Mensageria divina, corrente médica de pretos velhos, índios, hindus, caboclos, as socorristas, aos nossos anjos da guarda, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, ela está iniciada. E o Zé Carlos vai fazer aquela poesia maravilhosa. Deus. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente e onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo,
Eu sou todo e a parte, eu é que é tudo em farcho. Sendo a divina essência, me revelo também criação, e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser. E falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade, ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada de ismos que tais, que de mim partem as leis, e quando nelas crescerdes, em meus fatos crescereis, para as minhas glórias terdes. Eu não venho, eu não vou, eu sou o eterno e o presente, sempre fui e serei, em vós, a essência divina patente. E a vossa presença é em mim, e a quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos, que lembram tempos idolatras e paganismos puerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, e unidos a mim tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus pela união de nossas mentes. Graças a Deus. Graças a Deus. Sempre isso. Filhos colaboradores meus pela união de nossas mentes. Como isso é tão importante, né? Então, boa noite a todos. Quem entrou depois que eu comecei, sejam todos muito bem-vindos para essa semana que começa hoje, né? Que se inicia das nossas orações. Então, vamos começar a nossa primeira parte, né? Que é esse estudo doutrinário que nós estamos fazendo do Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro. Nós estamos no capítulo 16, algumas considerações sobre a função dos chakras. Hoje nós vamos falar o último item dessas considerações. Ele está na página 116 e 117, né? Então vou começar a ler. Item P. Quem atua no seio da lei de Deus e do exemplo de comportamento de Jesus Cristo é que atua certo, desabrochando em si o reino de Deus e transformando o seu carro da alma em luz divina. Muito daquilo que é lido em livros ocultistas não passa de velharias erradas, invertidas e ridículas, para quem quiser ser da verdade, não de facciosismos ou sectarismos, importa investigar livremente, para não se tornar arauto de vícios errados, defendendo igrejinhas fanatizadas, etc. E muito cuidado também com as carradas de mensagens, umas mediúnicas e outras que passam por tal e que são realmente xaropadas e água com açúcar, fábricas de medíocres. Espiritismo é como doutrina total, realidade divina que paira acima de cambalachos de grupinhos, com seus interesses subalternos advogando em causa própria. Sobre estudar aquilo que a sabedoria antiga ensinou como doutrina secreta ou ciência dos oráculos, é obrigação dos verdadeiros espíritas,
pois as verdades iniciáticas fundamentais vêm sendo reveladas gradativamente, conforme o progresso da humanidade, né? Então, é muito importante a gente entender o caminho que leva a Deus, né? Existem tantos livros que se dizem espíritas, que são historinhas de amor que passam entre desencarnados. Nós temos de entender que a doutrina espírita é o caminho que leva a Deus. E como é que leva a Deus? Tendo consciência. Primeiro, a gente tem de se conhecer, tem de ter certeza da nossa relatividade, porque nenhum de nós encarnados já se fizemos, nós ainda não somos Cristos. Nós vivemos num planeta ainda bastante atrasado em termos espirituais e muito negativo, né? Eu falo sempre, como o Oswaldo falava, provas e expiações. Então nós estamos num planeta ainda que as verdades fundamentais estão adulteradas e que, como foi dita tantas vezes o erro, tantas vezes essas mentiras, que hoje elas são verdades. As pessoas acreditam piamente, elas são cegas, surdas e mudas quando nós dizemos que a gente não vive os 10 mandamentos, que a gente não tem de idolatrar símbolos, não tem de idolatrar livros, não tem de idolatrar estátuas, paus, pedras. A gente tem de ter consciência, a gente tem de entender da nossa relatividade, saber que Deus está dentro de nós, que nós temos o divino exemplo que teve aqui na carne, como Jesus, que viveu os 10 mandamentos e que nós temos de nos espelhar com ele e trabalhar em prol do bem e do bom. Que adianta a gente dar pulinhos, se jogar dentro d'água para ser batizado, ou fazer várias encenações, se a gente por dentro não está praticando amor, não está falando de verdade, não está falando de fraternidade, não está falando entre a comunicabilidade entre os planos, que, como bem Jesus falou, é a luz do mundo e o sal da terra. Quando os dons mediúnicos foram tirados na Idade Média, que foi extremamente perseguido, a gente fala, a Idade Média acabou, teve um retrocesso, uma época de pestes, de sofrimento, uma época escura da nossa história. Então nós temos de parar e começar a pensar, epa, nós temos de ser inteligentes e olhar, isso tá certo? O que eu ganho dando 3 pulinhos, acendendo velinha, andando de joelho? O que eu ganho? Eu não ganho nada. Agora, eu ganho se eu mudar meu comportamento, se eu mudar meu pensamento, se eu começar a mudar essas histórias e ser um divino exemplo. É com isso que eu ganho. Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito, nós vivemos numa sociedade, num planeta imperfeito. Mas se nós começarmos a lutar em prol do bem e do bom, se nós começarmos a pensar, né, em tudo aquilo que nós temos de capacidade, o nosso potencial, como é que a gente pode aceitar, ficar achando que a gente precisa de intermediários para Deus? Como é que a gente pode pensar que a gente não tem capacidade de orar e comungar com o nosso Pai? Nosso Pai está dentro de nós. Nosso Pai é aquilo que nos sustenta. Ele nos dá a eternidade. Nós somos eternos como filhos de Deus.
temos uma inteligência fantástica que é dele, que é nossa agora, que cada um tem de usar da melhor maneira possível. Se a gente já ser pensante, se a gente tem capacidade de fazer coisas maravilhosas, achar curas para as doenças, sair do nosso planeta, ter espaçonaves, ter tantas facilidades, a gente não pode pensar que tudo está dentro de um contexto maior? Será que a gente não consegue entender que o amor nos une, que o nosso Pai nos une, porque Ele é o amor, Ele é a virtude, Ele é tudo. E agora depende de nós querer comungar com Ele. Quando a gente comunga com Ele, a gente comunga com todos os nossos irmãos, que é a população planetária, a população do sistema solar, a população da galáxia e a população do nosso universo. E dos outros universos, né? Então, poxa vida, será que a gente não consegue entender? A ciência já está tão avançada. Quantos e quantos? Claro que, infelizmente, por causa dessas religiões tradicionais, que se a gente, pessoas que começam a pensar, começam a olhar ali, vai ver, isso não é sério, porque tem muita inconsistência, muitas coisas erradas, né? Então, mas se a gente entender que isso foi feito por homem, pela relatividade dos homens, a adulteração dos homens por interesse, e que Deus é muito maior que tudo isso, a gente começa a perceber todo esse universo, que tudo anda perfeito, que seria impossível, ao mero acaso, você ter tudo que existe, todas as formas. É só olhar a nossa natureza, é só olhar as nossas estrelas, o nosso céu, o nosso universo, como ele funciona. Tudo que está no microcosmos, que está dentro de nós, está lá fora. Tudo funciona em função de leis eternas, perfeitas e imutáveis, porque é o próprio Deus. Então, está na hora de a gente começar a pensar nessa grandeza, em querer mudar, em querer pensar em sermos melhores irmãos, sermos melhores filhos e pais, estarmos unidos em oração, né? Porque somos todos filhos de Deus, por isso que a gente temos de ser melhores irmãos e unidos em prol do bem e do bom. Orar para esses espíritos maravilhosos que tanto nos ajudaram e que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. Orar para que nosso planeta e que nossa comunidade planetária faça o seu maior crescimento. Nós estamos numa mudança de fase, uma mudança da fase da juventude, de sermos todos malucos, para uma fase mais madura. E quando a gente pensa nessa fase mais madura, vem responsabilidades. Então nós temos de ser mais responsáveis, nós temos de ser mais filhos de Deus, nós temos de ajudar o próximo, porque enquanto nós estamos bem e nossos irmãos não estão bem, a humanidade não está bem. Essa humanidade precisa mudar. Nós conseguimos mudar toda a humanidade? Não. Mas nós conseguimos vibrar em prol do bem e do bom. Nós conseguimos mudar a nós mesmos. Quando a gente muda, quando a gente trabalha em prol do bem e do bom, a gente dá a mão, não vê para quem, a gente ajuda de uma maneira mais consciente, né? Nós estamos mudando essa história. Então nós estamos jogando essa vibração positiva. E quando a gente joga essa vibração positiva, um joga, outro joga, essa vibração vai expandindo, se torna todo o nosso planeta recebendo essa vibração.
E é isso que nós precisamos fazer, com consciência, com responsabilidade, não se apegando a detalhes que muitas vezes são passados por pessoas que não têm esse conhecimento. Ainda nos falta muito conhecimento, ainda nós temos muito para evoluir, nós temos muito para aprender. Mas nós sabemos que se a gente orar em prol do bem e do bom, se a gente olhar para o próximo, olhando como um próximo, não como um inimigo, olhando, querendo o melhor para a nossa humanidade, nós já estamos fazendo uma grande mudança. E aí outras portas se abrem, outros conhecimentos se abrem, e nós vamos começando a conhecer cada vez mais. E mais coisas importantes para a nossa evolução como um todo chegam ao planeta. Então, vamos pensar nisso, vamos sempre nos ligar a Deus e fazer as nossas boas orações intimamente. Orar não é ler e falar blá, blá, blá. Orar é tomada de consciência, é usando o nosso coração, o nosso bom sentimento com a nossa inteligência. E isso, orar em prol do bem e do bom, é se ligar com o Pai. E aí, daí, nós reverberamos muitas coisas, né? Então, algumas considerações sobre as funções dos chakras nós estamos terminando hoje, né? E aí agora, depois, amanhã a gente começa um novo capítulo, tá certo? Então, vamos começar agora as nossas energizações. Primeiramente, vamos fazer os nossos pedidos de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Cada um entre dentro de si mesmo, vai se ligando com Deus e vão fazendo seus pedidos. É muito importante esse momento. Vamos levar os nossos irmãos espirituais, nossos anjos da guarda, amigos, as legiões angélicas para as nossas casas. Vamos pedir uma grande limpeza, que os pretos velhos retirem se tiver negatividade, que façam uma grande proteção. Se tiver problemas médicos, que os médicos atuem. Se tiver problemas sentimentais, as socorristas. É muito importante essa união. Vamos pedir uma grande proteção nos nossos quartos, onde deixamos o nosso corpo físico e o nosso espírito sai para fazer os trabalhos noturnos. Pedimos ao redor da nossa casa uma grande proteção. Vamos nos ligando às casas dos nossos irmãos. Casa dos nossos vizinhos, dos entes queridos, dos amigos, daqueles que nós gostaríamos de pedir. Vamos ampliando para as casas de todos os nossos irmãos espirituais do planeta. Vamos pedindo bênçãos para os ambientes públicos que nós frequentamos. E que todos os nossos irmãos também frequentam. Então, todos os ambientes públicos, vamos pedir uma bênção bem específica para as rodovias, ruas, avenidas, para tirar essa negatividade. As pessoas andam, às vezes acontecem acidentes, então pedindo muitas bênçãos e proteção nesses ambientes. Pedindo bênçãos nos locais de lazer, para que as pessoas se sintam melhores, mais protegidas. Vamos pedindo bênçãos para os hospitais, para as casas de saúde. Nós passamos por um momento bastante difícil do planeta. Todos falam da Covid, dessa
pandemia, mas nós temos muitas outras doenças acontecendo, né? E então não é só uma, mas são várias. Agora, o número de médicos e assistentes, eles não crescem do dia para a noite, então eles têm mais trabalho. Então vamos pedindo bênçãos a todos os doentes, a todos os trabalhadores que atendem esses doentes, sejam administrativos, de limpeza, sejam operacionais, mas todos. Vamos pedir uma grande limpeza em todos esses ambientes hospitalares, casas de saúde, casas de recuperação, UTIs. Pedimos bênçãos divinas em todos os lugares também, de muita dor, de muito sofrimento, de fomes extremas, de locais de guerras. Vamos pedindo bênçãos divinas. E agora vamos pedindo muitas bênçãos divinas para todos os trabalhadores espirituais que atuam aqui no nosso planeta, que nos ajudam tanto em todos os níveis. Irmãos incansáveis, que estão sempre prontos a trabalhar em prol do bem e do bom em nome do nosso Pai. Agora, todos juntos, vamos começar a nos unir com os nossos irmãos, trabalhadores da energização do nosso planeta, e junto com eles vamos fazer todas essas energias. A Roselia Amorim colocou boa noite, gratidão por ter essa oportunidade de estarmos unidos. A gente tem de agradecer muito ao Pai por isso. A Judite, graças a Deus, muitas limpezas e amparos das legiões, muitos recolhimentos. O Milton Birma, muita energia. Enquanto nós estamos nos unindo aos nossos irmãos, o Zé Carlos vai fazer uma oração muito linda, que é a oração a Maria Madalena. Oração a Maria Madalena. Sagrado princípio, Deus, o Pai Divino, origem, sustentação e destinação de tudo e de todos, o Espírito e a matéria, as leis regentes fundamentais, e tudo quanto possa existir, conhecemos ou não, nós os teus filhos lotados na terra. Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos espíritos e dos mundos existem os mais e os menos evoluídos, pois embora sendo uma a origem e uma a finalidade, para tudo e todos vigora a lei de movimento, evolução e reintegração na tua unidade ou divinidade, sendo esse o sagrado objetivo da existência. Somos conscientes, Pai Divino, daqueles verbos teus, comandantes de galáxias, grupos de sistemas planetários, sistemas e mundo, aonde filhos teus vivem, na carne e fora da carne, movimentam atividades e assim vão desabrochando tuas virtudes divinas, das quais todos são depositários normais. Sabemos, Pai Divino, que toda a humanidade planetária tem o seu verbo tutelar, o seu dispenseiro fiel e prudente, o elo divino entre os teus mais elevados comandos e os escalões imediatos, aqueles que de mais perto assistem aos que peregrinam a encarnação e os reinos espirituais menos elevados. Pai Divino,
É em virtude de tais conhecimentos e inspirado por desejos de trabalho fraterno, no seio da excelsa doutrina do caminho, que rogamos forças e oportunidades à tua serva Maria Madalena, a fim de que nos possa auxiliar no seio de tua divina justiça, por cima da qual ninguém jamais passará. E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimentos, de erros cometidos, dedicação ao Verbo encarnado e à tarefa evangelizadora e modelo de renúncia dos bens mundanos. Enviamos o nosso apelo fraterno para que, no âmbito da lei de Deus, do Cristo exemplar e dos dons do Espírito Santo, coopere na tarefa a que nos propusemos de cada vez mais conhecer a verdade e praticar o bem. Graças a Deus. Graças a Deus. A Judite colocou aqui: graças a Deus uma corrente se forma de luz dourada em volta do planeta. Ela continua, feixes de energia penetram em nosso planeta, graças a Deus. A dona Ana colocou: amanhã completo 58 anos de matrimônio, que lindo. Graças a Deus, obrigada por essa oportunidade de vivência. Graças a Deus. Bênçãos divinas para todas as pessoas, né? E com base aqui no da dona Ana, 58 anos de casamento é muito tempo. Muito lindo, graças a Deus. Formar família é tão importante porque é o primeiro elo. A família é sagrada e é muito importante. E quando a gente assume a responsabilidade e segue esse caminho com amor, com união, com companheirismo, com fraternidade, tão importante, gerando filhos conscientes que estão trabalhando, que estão querendo crescer, sendo bons exemplos, é muito importante. Então, a todos os casais, a todos os homens, a todas as mulheres, a todos nós, filhos de Deus, bênçãos divinas. Vamos nos unindo e pedindo isso. Afinal de contas, já que a dona Ana pediu, vamos pedir a todos. O Pai jamais dá a um em detrimento ao outro. Então, com essa oportunidade dela, graças a Deus. Vamos agora todos juntos pedir bênçãos divinas para os nossos irmãos que estão chegando à carne, para mais uma oportunidade da jornada evolutiva. E que todos os seus familiares, pais, amigos, tios, avós, sejam divinos exemplos que ensinem a fazer a verdade, a serem bons, para ser bons filhos, para serem bons adultos, porque essas crianças de hoje serão os dirigentes de amanhã, serão os pais. Então, se eles forem bem doutrinados, ensinados, se eles receberem bons exemplos, eles serão boas pessoas para trabalhar em prol do bem e do bom para essa humanidade. A gente sempre lembra, quando a gente desencarna, ninguém vai perguntar para você qual religião que você participou, o que você fazia, mas eles vão olhar a espiritualidade, vai ver as suas marcas dos seus atos, das suas ações, dos seus pensamentos, né? Então isso é muito importante. Viver os 10 mandamentos, ter como divino exemplo Jesus. E quando a gente é esse exemplo, tentando fazer o nosso melhor, e as crianças aprenderem, eles também vão fazer tentar fazer o melhor. Vamos pedindo bênçãos também aos nossos irmãos que estão terminando a jornada na carne, estão se preparando ou estão desencarnando já. Que consigam se desligar da matéria e que voltem para casa. Vamos pedindo bênçãos divinas
para todos os reinos materiais, como o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E dessa forma, estamos pedindo também a fluidificação da água, que faz parte do reino mineral e que é tão importante para o nosso corpo. Então vamos pedir as bênçãos divinas para fluidificar as nossas águas, as águas dos nossos corpos, dos nossos copos, das caixas d'água, das nascentes, das represas, todas as águas em estado gasoso, estado líquido e estado sólido. Vamos pedindo bênçãos divinas para todos esses reinos que recebem e que, por exemplo, nós nos alimentamos e outros se alimentam. Isso é uma cadeia e cada um vai, se tudo estiver energizado, cada um vai receber as melhores energias. Vamos pedir bênçãos divinas em todos os níveis espirituais, das subcrostas, dos umbrais e dos céus superiores. Cada um habita um céu, cada um tem uma evolução, tem um programa pré-encarnacionista, tem um programa de aprendizado na espiritualidade. Então vamos pedindo bênçãos divinas a toda a população planetária. Pedimos bênçãos divinas aos nossos irmãos que estão em cargos de comando do planeta, de grandes ou pequenos locais, políticos ou empresariais, banqueiros, indifere. Se tem pessoas que estão abaixo deles, que pensem mais na coletividade e menos na individualidade. Pedimos muitas bênçãos divinas a todos os dirigentes do planeta, nesse momento, dirigentes políticos, que pensem no todo, que toda a vida importa, que cada um faça o seu melhor para a coletividade planetária. Vamos agora juntos abraçar o nosso planeta, munidos do nosso melhor sentimento de amor. Já fiz? De amor, de fraternidade, de união, de forma que esses melhores sentimentos atuem em cada célula, em cada molécula, em cada pontinho do nosso planeta, que ele vibre melhor, que ele gere esse amor. E ele vai aprendendo a manter essa energia positiva e num futuro, a gente não sabe quando, espero que o mais próximo possível, ele vai pulsar esse amor e toda essa população planetária vai usufruir esses bons sentimentos. Muitas energias divinas sendo jogadas e doadas para muitos irmãos, para muitos locais. Muito trabalho lindo, mexendo no mental e no cardíaco da população planetária. Vamos partindo para o final do nosso trabalho, agradecendo aos nossos irmãos de jornada, nossos amigos, nossos companheiros, nossos anjos da guarda, as legiões maravilhosas, trabalhadoras em prol do bem e do bom, nossos irmãos cristificados, representantes de Deus,
Espíritos esses que tanto nos ajudam e que nós devemos nos espelhar para atingir a finalidade. E cada um entre dentro de si mesmo e agradeça a Deus. Dando muitas graças a Deus, agradecendo a oportunidade de trabalho, esperando que a oração de hoje ela tenha produzido o bem e o bom. Com a graça de Deus, a oração de hoje está encerrada. Até amanhã às 20 horas aqui no Divinismo Perdizes. Tchau, gente. Muito obrigada. Até amanhã.